Olá pessoal, bom dia. Prazer enorme participar do Web Seminário em Educação da UENG e eu venho falar para você sobre tecnologias digitais na escola. Meu nome é Ramon Flauzino. Sou mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na qual realizei um estudo sobre o uso do laptop educacional na sala de aula. Também sou pedagogo, design instrucional, psicopedagogo, gestor de pessoas e projetos sociais, atuo como professor na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte e como design instrucional da UENG. E é desse campo de experiência que eu trago esse estudo. Atualmente tenho lecionado para alunos do segundo ano do primeiro ciclo na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. E nesse trabalho compartilho as práticas realizadas com o uso de tecnologias digitais. Para isso, eu trago em questão uma importante discussão que diz respeito sobre a alfabetização e o letramento. Na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, nós funcionamos na perspectiva dos ciclos. Então, o primeiro ciclo ele é centrado na alfabetização e no letramento. O aluno ele tem 3 anos para construir sua base de alfabetização e de letramento para aí prosseguir seus estudos. E aí eu retomo um conceito bem atual que a Magda diz sobre o que vem a ser a alfabetização e também o que vem a ser o letramento. E ela fala que aprender a ler e escrever é aprender a construir um sentido para e por meio de textos escritos, usando experiências e conhecimentos prévios. E é basicamente isso que a gente tenta fazer. A gente lida com uma diversidade grande de alunos, alunos que no segundo ano hoje já são alfabéticos, já leem com uma certa fluência, mas ao mesmo tempo a gente tem alunos na mesma turma que são pré-silábicos, alunos que são silábicos, ou seja, a gente consegue encontrar numa mesma turma uma grande diversidade de alunos, o que implica por parte do docente o uso de estratégias diferenciadas para que a alfabetização atinja seu fim. E quais problemáticas que a gente tem vivido hoje em nosso país decorrentes dessas defasagens no processo de alfabetização, no processo de leitura e escrita? A gente tem um fracasso na alfabetização nas escolas brasileiras. A gente tem baixos índices nas avaliações internas, baixos índices em avaliações externas, como por exemplo o CIMAVE, nas avaliações nacionais, no SAEB, no ENEM, e também nas avaliações internacionais. Algumas medidas e ações elas são necessárias para que a gente melhore a educação no país. Tanto que nunca se falou tanto em analfabetismo funcional. A gente tem um grande número de sujeitos que saíram já da escola, porém não consegue fazer a leitura, não consegue fazer a compreensão, a inferência, não consegue fazer um uso social da escrita, tampouco da leitura. Nesse trabalho, eu trago um pouco do repertório dos objetos de aprendizagem. E o que vem a ser os objetos de aprendizagem? Para o Willi, ele fala que um objeto de aprendizagem é qualquer recurso digital que possa ser utilizado para suporte no ensino. De forma semelhante, Sá e Filho, eles vão falar que os recursos digitais, que eles são recursos digitais que podem ser utilizados, reutilizados, combinados com outros objetos para formar um ambiente de aprendizado rico e flexível. Podem ser usados como recursos simples ou, de certa forma, combinados também. E retomo também o princípio da teoria de David Ausubel. A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, ela parte do princípio de que os conhecimentos prévios do sujeito eles devem ser considerados. A gente deve entender a perspectiva da aprendizagem como modificação do conhecimento e reconhecer a importância que os processos mentais eles têm nesse desenvolvimento. Os alunos eles já carregam uma bagagem de conhecimento, é importante que a gente compreenda esse conhecimento que eles já possuem para a partir disso a gente construir novos conhecimentos. Já partindo um pouco para a prática, dos recursos que eu tenho utilizado bastante com eles, têm sido significativos, são os objetos educacionais do portal Escola Games. Só recordando que eu trabalho com alunos do segundo ano do primeiro ciclo. Então, esses 5 jogos são jogos que eu tenho trabalhado com eles desde o princípio do ano. Eles, semanalmente, de 1 a 2 vezes por semana, durante 1 hora, eles fazem uso do laboratório da escola, que é um dos recursos de tecnologia digital que a gente tem. Infelizmente, a gente não tem aquele contexto privilegiado de cada aluno ter seu laptop educacional, como na minha pesquisa de mestrado, mas só de ter o laboratório para uso dos alunos já é significativo. Esses jogos eles trabalham paralelamente os conteúdos que os alunos estão vendo na sala de aula,
porque nosso objetivo é que ele construa as habilidades de leitura, as habilidades matemáticas próprias do segundo ano do primeiro ciclo. Então, eu selecionei jogos para esse fim. O primeiro é de formação de palavras. Ele trabalha desde palavras canônicas, que são palavras de consoante e vogal, até palavras um pouco mais complexas. Eu trabalhei também o jogo do Tabuada do Dino, no qual ele trabalha adição, eu foco na adição e na subtração. Tem o jogo de antecessor e sucessor, eles trabalham no nível 1, apenas um aluno da minha sala ele trabalha com o nível 2, que é o nível mais avançado, porque ele dá conta de fazer cálculos mentais de forma mais ágil, então o jogo se torna atrativo. O Labirinto Polar, no qual eles trabalham com o nível fácil, médio e o difícil, né? E também a montagem dos quebra-cabeças. Vou navegar brevemente por cada um dos objetos para que vocês possam conhecê-los. Pessoal, vamos começar pelo jogo Forma Palavras. O objetivo do jogo é que o aluno ele consiga, a partir de um desenho, escrever a palavra. Porém, ele já tem algumas letras predispostas, ele só tem que colocar as letras em ordem. Para os alunos que estão na fase inicial de alfabetização, atividades como essas elas são importantes na medida em que o aluno ele não tem que pensar num universo muito grande de letras para a partir daí escrever o que ele quer. Ele já tem algumas letras pré-delimitadas para a partir daí ele fazer a sua escrita. Esse foi o primeiro software que a gente começou a jogar, o primeiro objeto educacional que a gente começou a jogar com os alunos. E logo no início eles começaram a jogar, e eles ficaram basicamente a aula inteira apenas nesse jogo, porque eles tinham que conhecer um pouco das palavras, porque ele trabalha desde palavras canônicas, que é palavra consoante vogal, porém ele trabalha algumas palavras que têm dificuldades ortográficas, como palavras com NH, palavras com LH, palavras com C cedilha. Então, até que os alunos se adaptassem, se acostumassem com o jogo, e até com a própria navegabilidade, o pegar no mouse, demorou um pouquinho, mas agora já é um pouco mais fácil, porque agora eles já pedem já outros jogos, então a gente já incorporou outros jogos além desse, outros objetos. Um outro que eu vou mostrar para vocês é o Tabuada do Dino. No Tabuada do Dino, a gente trabalha perspectivas da matemática. Então, quando eles clicam na adição, na verdade ele tem que escolher uma tabuada dele, do jogo, e a partir daí ele pega e vai fazer. Ele pode escolher o nível fácil ou então o nível difícil. E a partir daí ele pega e tem as possibilidades da tabuada, né? Aí ele vai marcando. E ele vai ter na sequência o feedback. Assim que ele termina de fazer o jogo de toda aquela tabuada, ele pode jogar um minigame. Ele vai navegar pelo universo da matemática. O aluno ele vai poder navegar pelo universo da matemática, né? A metodologia adotada nesse estudo, ela baseou em um estudo qualitativo, com aprofundamento de estudos e observação participante. Apesar de inicial, a gente já tem alguns avanços significativos perceptíveis. Um deles é o aumento do interesse do aluno pelo processo de aprendizagem e pelo processo de ensino, porque na verdade, como esse processo de alfabetização a gente utiliza diversas metodologias, o computador ele atrai esse aluno, e a partir dessa atração ele tem uma vontade maior de participar, de interagir. Outro avanço significativo no processo de aprendizagem. No princípio do ano, a gente tinha um número muito pequeno de alunos alfabéticos. A maioria dos alunos, eles eram ou silábicos ou pré-silábicos. Nesse segundo trimestre, a gente já tem alunos, os que eram pré-silábicos, eles já estão no nível silábico, os que são silábicos, eles já são silábico-alfabéticos, e o número de alunos silábico-alfabéticos, eles aumentaram. O que isso quer dizer? Quer dizer que boa parte dos alunos, eles já estão construindo, de forma mais sólida, a sua base de leitura e a sua base de escrita. Outra questão, outro ganho, é a melhor usabilidade dos objetos educacionais e navegabilidade. No início, quando a gente estava jogando, a cada vez que a gente trocava de jogo, era necessário que eu fosse de computador em computador para trocar o jogo para o aluno. Agora não.
Agora, a partir do momento que eu já abro no software, alguns já sabem abrir o site, ou seja, eu nem tenho o trabalho de ligar, de abrir o site, eles já sabem ligar o computador, já dão conta de ligar sozinhos. Outros, apenas eu ligando o computador e colocando no site, eles já dão conta de navegar de um jogo para o outro. Ou seja, eles não jogam lá apenas um jogo. Hoje eles jogam 2, 3, 4, várias vezes o mesmo jogo, mas aí eles têm uma flexibilidade de trocar. Porque a gente tem a possibilidade de trabalhar jogos diferentes de acordo com as necessidades de aprendizagem de cada aluno. Outro avanço significativo é a compreensão do conceito de número e das operações fundamentais. No princípio do ano eu trabalhava mais operações simples por meio da representação. Com o jogo, como ele trabalha diversas possibilidades de soma e também na parte da subtração, os alunos eles avançaram também na construção desse conceito de número, e agora eu já posso trabalhar um pouquinho também com o algoritmo, com a resolução de problemas, seja problemas que envolvem reserva ou até aqueles sem reserva. Sobre as considerações finais, eu concluo que os objetos educacionais eles contribuem de forma significativa no processo de aprendizagem, na medida que dá ao aluno a liberdade de seguir atividades no seu ritmo e de avançar de acordo com o seu potencial. Porque, na verdade, como a gente lida com diversos tipos de alunos, é muito complexo a gente mediar essa aprendizagem em todos os momentos seguindo a mesma atividade. A gente vê que a gente não alcança, de certa forma, o objetivo que a gente gostaria. Aí tem algumas referências do trabalho. E aí, alguns alunos no seu momento de aprendizagem, lidando com o software. Nessa foto elas estão lidando com o software de matemática, com o tabuado do Dino. Nesse outro software que eles já estão naquela fase mais avançada, ou seja, se ele já jogou, se ele já conquistou os resultados, eles podem se divertir um pouco. E aí eles estão lidando um pouco com aquele software de língua portuguesa. Obrigado, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Aí está meu contato de e-mail, meu blog, e até a próxima. Tchau, tchau.